السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Meus queridos irmãos, depois do almoço não tem mais voz. Depois do almoço quer dormir, né? Ninguém quer escutar. Pessoal, olá, assalamu alaikum. A gente está aqui, tá bom? Não vira as costas. Nós, como sempre, esses eventos, um dos resultados, os benefícios, temos uma charrada com nossa irmã Vitória. Ela é uma muçulmana já, só que hoje ela vai falar o charrada. Você pode vir, Vitória. Eu fiz o casamento dela também com o nosso irmão Pedro. Uma honra receber isso. Eu testemunho que Allah é único. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parabéns para você. Na Vitória, eu falei para ela que você vai ser muçulmana. E, alhamdulillah, hoje, porque a gente percebe isso no rosto, né? E que também o marido dela é muçulmano, ele ganhou ela, alhamdulillah. E seja bem-vinda, parabéns do nosso coração. Precisar de ajuda, como sempre, nós estamos aqui para ajudar, inshallah. É um bom começo, né? E as irmãs vão cumprimentar ela, né? Parabenizar. Depois da palestra. Boas-vindas, inshallah. Depois da palestra? Não tem graça, né? Então tá bom, vai ser agora. Pode ir. Geralmente Rosângela começa e todo mundo vai atrás. Aí Rosângela está sentada ainda. Entendeu o recado? Meus irmãos, takbir, 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 mashallah, barakallahu fikum. Hoje, agora, essa hora do Sheikh Rodrigo, da mesquita aqui, do Paris. Inshallah, vamos escutar ele e anotar tudo que a gente entendeu e a gente quer aprender, porque quando você anota, você aprende. E as perguntas ou as dúvidas que vocês têm, por favor, Sheikh Rodrigo, com você. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louvado seja Allah, que a paz e a bênção de Allah e seja sobre o seu mensageiro Muhammad, enviado de Allah para toda a humanidade. Irmãos e irmãs, alhamdulillah, primeiramente, dou salário e parabenizo a irmã que se tornou muçulmana, que Allah ilumine seus passos e firme seus passos. Meus queridos irmãos, prezados irmãos,
Aqui na Liga da Juventude Islâmica, essa mesquita aqui já tem um repertório. Já tem um repertório de reunir, agregar, ser um ponto de conhecimento, de divulgação da informação correta, um dos para todos os muçulmanos e muçulmanas. Eu tenho um pouquinho de, como é que se chama? Tique-tique nervoso. Se alguém fala ao mesmo tempo comigo, ao mesmo tempo que eu fico prestando atenção que as pessoas falam, e esqueço o que eu estou falando. O que eu estava falando? Do Islã, tá bom. Esse assunto muito importante de todos, é o assunto mais importante de todos. Por isso que o assunto ele chama-se a importância do testemunho de fé. E quando eu falo de importância, eu vou tratar 3 pontos aqui. Quando eu falo importância, eu vou falar, número 1, a importância, os méritos, a recompensa e o que isso implica na vida de cada muçulmano e muçulmana. Minha palestra, então, terá 3 pontos. A importância, o peso disto na religião, os seus méritos e o que isso implica na vida de cada muçulmano. Número 1. Escutamos pela parte da manhã com o Sheikh Yuri falando sobre o monoteísmo La ilaha illallah, a Tawhid. Qual é a importância e o peso do testemunho de fé na vida dos muçulmanos? Imagine, o testemunho de fé é o portão, ou melhor, é o portal pelo qual a pessoa se torna muçulmana. E também é o portal pelo qual ela deixa de ser muçulmana. O portal pelo qual a pessoa se torna muçulmana é pronunciando a frase La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Só que, será que basta falar como se fosse uma senha, repetir sem ter a compreensão, o seu significado? Senão torna-se uma senha. Como é que faz para virar um muçulmano? Fala La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sabe o que quer dizer? Não. Porque toda ação, toda a prática, a razão da sua existência, a razão da existência de toda a prática é a fé. E você se pergunta, como homem, como mulher, como muçulmano, como muçulmana, você reza, jejua, pratica os pilares do Islã, se afasta daquilo que ela proibiu, porque atrás disto tem o sentido da crença, da fé. Então, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, a importância é que é o portal maior pelo qual a pessoa se torna muçulmana. É a coisa mais importante, é o ponto de partida. Mu'adh ibn Jabal, um companheiro do profeta Muhammad. O profeta mandou ele lá para o Iêmen pregar o Islã. Entre Madina e o Iêmen é a distância entre lá até lá, Mato Grosso do Sul até Rio Grande do Sul, longe pra caramba. E o Muaz foi até lá. Antes de ir, o profeta falou: Muaz, vem cá. A primeira coisa a ensinar as pessoas é La ilaha illallah. Se eles aceitarem, aí ensina a oração. Veja a importância. O ponto de partida é o testemunho de fé. Qualquer muçulmano, qualquer brasileiro pode ser curioso e deve ser curioso. Mas eu quero saber mais da religião, eu quero saber tudo. Não, você vai saber tudo. Mas cada coisa em seu momento. Se você sabe da Sharia, sabe das leis, sabe de tafsir, sabe o nome dos livros, sabe os autores, sabe da situação geopolítica do Oriente Médio, sabe de tudo. Mas o que é La ilaha illallah? Quer dizer isso? Não.
Não soube nada, então. Não soube nada. Então a importância desse testemunho de ver, você imagina. O profeta disse, quem falar La ilaha illallah khalisan, de verdade, sincero, no coração, entrará no paraíso. Falar com sinceridade. Então, o Sheikh vai falar depois, uma condição é ser sincero quando for falar isso. Quem morre dizendo La ilaha, acreditando, será que é só falar sem acreditar? Não, então tem que falar, qaul, crença e prática. Imagine alguém que fala assim, eu estou trabalhando, arranjei um emprego novo. É num shopping. Ah, é? Qual shopping? Não sei. Mas de quem você vai trabalhar? Também não sei. Que hora que você entra e sai? Não sei. Também. Vai ganhar quanto? Também não perguntei. Ah, mas eu estou trabalhando num shopping. Mas qual shopping? É um shopping. Que vende coisa. É a pessoa... O que é o Islã? Ah, o Islã. Então... Imagine, crença, o ritual, a oração, o jejum, zakat, a referência ao Corão, o ensinamento do profeta Muhammad. Tem coisas que você tem que fazer, tem coisas que você não pode fazer, mas cada coisa no seu tempo. Então, a primeira coisa é o testemunho de fé. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Essa é a importância, que é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida, você aprender o significado dessa fé. Alhamdulillah. Quem acredita em La ilaha illallah é agraciado quando menos espera. E o profeta disse, a chave do paraíso é La ilaha illallah. Você acha que paraíso, para entrar no paraíso, gente, é só falar? Gente, isso aqui não é torcida, não é acreditar. Certeza, convicção. Essa certeza, convicção, ela vem com a contemplação, com a leitura, prestar atenção, escutar. Então a importância da frase La ilaha illallah é o portal de entrada do Islã. O profeta ensinava isso para as pessoas, a maior simplicidade, tranquilidade, não adora a não ser Allah. Se for pedir algo, peça para Allah. Allah não tem parceiro, não tem intermediário. Muhammad é o seu mensageiro. Allah mandou um enviado, um mensageiro, um profeta para transmitir a sua mensagem. Chegou um homem na mesquita do profeta de Deus, botou a cabeça para dentro da mesquita e disse: quem de vocês é Muhammad? O profeta disse: eu. E esse homem disse: Muhammad, chegou um homem lá na minha cidade, na minha aldeia, dizendo que você se diz ser profeta. Allah te escolheu como profeta? O profeta disse sim. E ele disse: quem testemunhar que nós devemos ser Allah, que Muhammad é o mensageiro de Allah, fazer a oração, pagar o zakat, fazer o hajj, jejuar o Ramadã, quem fizer isso entra no paraíso? O profeta disse sim. O homem falou o quê? Então eu vou fazer isso. Não vou acrescentar nada mais do que isso. Virou as costas e foi embora. Essa pessoa é muçulmana ou não é? Tá, mas ela não leu esse livro, ela não tem Kindle, não leu o livro que está aqui, ela não leu o livro, ela não leu, ela não participou das aulas aqui. Ela é ou não é? Então compreende que no Islã tem um ponto de partida, tem a ignição. E depois desse nível mínimo você vai evoluindo e crescendo. Com o tempo, com o entendimento, com o estudo, escutando os sheiks, aprendendo. Então, La ilaha illallah é a chave de ignição. E depois você vai para os outros assuntos. Bom, qual é a virtude e qual é o mérito dessa palavra, dessa frase? Olha, imagine. Cadê? Está aqui. O profeta, Hadith da aproximado da frente. O profeta disse: aquele que morre sabendo que ninguém merece ser adorado a não ser Allah, entrará no paraíso. Allahu Akbar. Outro hadith. Quem testemunhar que não existe divindade não ser Allah, com sinceridade no coração, não entrará no inferno. Sinceridade. Outro hadith. Allah proibiu, o fogo não vai tocar
aquele que falaram La ilaha illallah. E assim por diante. Vários outros filhos. Moisés. Conhece o profeta Moisés? Conhece? Já ouviu falar? Não conhece, né? Conhece Moisés? Nunca viu pessoa? Conhece Moisés, as crianças? Qual é a história? Tem? Alguém sabe das meninas aqui? Uma história do Moisés? Qual delas? A história que ele era um bebê que tinha os feiticeiros lá na cidade deles e eles fizeram falar dele que falaram: um menino vai nascer e vai destruir tipo, a cidade, vai acabar com ele. Mashallah. Vocês estão vendo muito Record? Eu que falei essa aula, isso mesmo. É, verdade. Essas crianças são de ouro, mashallah. Allah proteja. As crianças e os crianças, não é? Bom, Moisés disse o seguinte: Ya Allah, me ensine uma frase que se eu falar, Allah falou para ele: diga La ilaha illallah. A Moisés disse: Ya Allah, todos os teus servos falam La ilaha illallah. Eu quero algo só para mim. Allah disse: ó Moisés, se você colocar os céus e a terra numa balança e La ilaha illallah em outra balança, La ilaha illallah vai ter mais efeito, vai ser mais pesado. La ilaha illallah significa que ninguém, antes disso de falar a importância de La ilaha illallah, são 4 palavras La ilaha illallah. La significa o que em árabe? Não, é uma negação. Não. Ilaha significa tudo aquilo que é adorado. Ilah. Tudo aquilo que é adorado. Adorado no sentido religioso. Não vem aparecer alguém e dizer assim: ai, Sheik, eu adoro um chocolate, então sou idólatra. Passa o chocolate para mim. Né? Adoração no sentido de temor, reverência, fé, confiança, pedir socorro. Esse sentido de adoração. Não é minha pessoa que Sheik, mas eu não posso falar eu adoro o fim de semana. Não. Eu adoro chocolate, adoro café. Cara, pudim, voltar o pudim fazer isso junto. Não. Ilé significa tudo aquilo que é adorado. Então a pessoa está negando. Não há nada digno, merecedor de culto, adoração, prostração, sujud, confiança, temor, a não ser Allah. Os árabes de Meca, na época do profeta Muhammad, sabiam o significado dessa frase? O que vocês acham? Sabiam ou não sabiam? Sim. De novo vocês? Eles sabiam. Eles sabiam. Mas por que eles não falavam? Não, os não muçulmanos. Eles diziam, sabiam que os Quraishitas, eles falavam, eles sabiam que, eles diziam, não, Deus existe. Deus, Allah existe. Se for perguntar a eles quem criou os céus e a terra, diria Allah. Eles diziam que tinha um Criador. Eles não diziam que tem 2 deuses, tem 3. Não. Onde estava o erro deles? Quando iam pedir algo, pediam para as estátuas, para as imagens, para as divindades. Então o Islã veio com essa mensagem. Assim como se só existe um Criador, um Senhor, um mantenedor, um provedor, somente um da vida e da morte, portanto, somente Ele merece adoração. Imagine se uma pessoa diz: eu sou muçulmano, Sheik, mas quando está apertado as coisas, eu peço para um santo, ou para um Sheik que está enterrado num lugar tal, ou eu peço para um profeta, ou peço para um companheiro do profeta, ou peço para um familiar do profeta. Você acabou de falar La ilaha illallah. Você fala na oração Iyyaka na'budu, somente te adoramos, mas não tem intermediário, não tem parceiro, não tem porteiro. Wa iyyaka nasta'in.
Então, a importância dessa frase é que com essa frase a pessoa se torna muçulmana. E se ela quebrar, daí aparece o Sheikh Juma, se ele quebrar o sentido, o significado, o valor dessa frase, ele deixa de ser muçulmano. Ah, mas meu nome é muçulmano, meu nome é árabe, eu até troquei de nome, eu até uso hijab, até uso taqiyya, eu até peço habibs, eu até gosto, eu não como esfirra. Como? Se você quebrar o significado de la ilaha illallah, você tem que ser muçulmano. Ah, mas eu rezo. Pois é, você reza, mas pede para outro que não seja Allah, o intermediário. Viu o tamanho e a importância dessa frase? Um homem chamado Ibrahim al-Nakhai, do segundo século do Islã, ele dizia: a pessoa comparecer na frente de Allah com todos os pecados do mundo, exceto que ele não associou nada a Allah na adoração, na fé e na crença, é melhor do que fazer todas as coisas boas do mundo e ter cometido idolatria na vida. A frase da ilaha illallah tem um peso, gente. É chave de paraíso. Onde que isso vai representar? Implica na sua vida. Implica na sua vida que você, quando for pedir algo, peça somente para Allah. Quando vai falar missão para uma pessoa, a pessoa está doente, ou está bem, ou está mal, a pessoa não tem tempo, daí vem a pessoa, cadê? Não está aqui, mas alhamdulillah, não está aqui. Daí a pessoa, o que é o Islã? Me ensina o que é o Islã. Peraí, vou trazer um livro de 660 páginas, escrito um resumo do Islã com 600 páginas. Lê isso aqui. Não, o que é o Islã? Adora somente Allah, Allah mandou profetas e mensageiros da humanidade. Todos os profetas e mensageiros trouxeram mais uma mensagem, não adora não ser Allah. Muhammad é o último dos mensageiros. Eles mandou um livro, o Corão, os profetas, dia do juízo final, tem paraíso. Explica de forma simples. Esse é o Islã. E você vai ver que na ansiedade de querer ter tudo de informação ao mesmo tempo, a gente acaba se atrapalhando na prática e no conhecimento. Porque dizem os sábios, quem pegar o conhecimento de uma vez só, quando perde, é de uma vez só. E o conhecimento ele deve ser gradativo. O aprendizado deve ser gradativo, uma coisa de cada vez. Falei em outros dias aqui, no momento, semana passada, não semana que eu falei aqui, que eu vi nas aulas de sábado, lembra? Que a oração, a pessoa se converte, tem que aprender qual é a primeira coisa que se aprende depois do testemunho de fé. Prática, a oração. Só que a pessoa chega para fazer a oração, a irmã se converteu, seu marido, aqui, a irmã se converteu, se entrou no Islã, daí eu trago um livro com 228 páginas, lê para você aprender a oração. Daí o que ela sabia, ela esqueceu, de tanta informação. Daí alguém fala para ela, não, você tem que fazer tudo isso aqui. Tudo isso, todo dia. Peraí. Falei esses dias, não lembro, né? A oração, para ficar bem clara, é movimentos e frases. Tá certo? Tá certo, Thalia? Movimentos e frases. Só que todo mundo, eu percebi, todo mundo que se converte ao Islã também, ou se reverte, enfim, quem vai aprender a oração, o que faz? Tem que falar isso. Atrapalha mais, gente. É movimentos e frases. Isso tem a ver com la ilaha illallah, porque tem que ser aos pouquinhos. Movimentos e frases. Primeiro segue os movimentos, depois vai preenchendo com as frases. Hoje eu contei essa história aqui, eu vou aproveitar. Alguns 5, 6 anos atrás, depois de tomar um cafezinho, antes de desfrie, está sem açúcar. Mas tá bom, expresso. Nespresso. Bom, certa vez no mês do Ramadã, no Ramadã, chegou uma pessoa que falou comigo na época que queria pegar um livro e queria conversar conosco. O Ramadã pode vir, eu esqueci. Essa pessoa chegou na mesquita. Olha só, essa pessoa chegou na mesquita,
Na hora, faltando 5 minutos para quebrar o jejum. E aqui, no Ramadã, umas 200, 300 pessoas, todos os dias vêm quebrar o jejum na mesquita. É, não é, tia Fátima? É verdade. Né? E daí essa pessoa chegou, os anjos. Na hora de quebrar o jejum, senta, come, suma, come. Ele queria falar. Eu, Allahu Akbar, Hazir Maghrib, não sabia quem era. Ele entrou, fizeram levantar para rezar e rezou. Ele não sabia, não, não queria conhecer. Daí daqui a pouco saiu todo mundo correndo, subindo aqui para quebrar o jejum. Vamos comer. Meu Deus do céu, ele subiu, naquela época não tinha elevador, tinha, mas estava quebrado. Ficou 10 minutos esperando para subir. Toma aqui o marmitão, pega aqui e come. E o marmito é bom aqui, né? Não é bom, não, irmão? Marmitão? 1 quilo de marmitão. Comeu o marmito. Comeu, tá com fome. Come. Suna, come. Ele comeu tudo. Agora desceu, espera o shake, espera. Eu não sabia. Chegou, sei lá, 8 horas da noite, o celular vai encher. Allahu Akbar. Levanta. Então, daqui a pouco, Salatu Qiyam, Allahu Akbar. Fizeram ele rezar 11 raka. Acabou 9 horas da noite. Ele chegou 5h25 e saiu 9h25 da mesquita. E ele me chamou Sheik. Eu falei para o senhor que eu vim aqui hoje para falar com vocês. Eu só queria um livro do Islã. Não. Allahu Akbar. Por que eu falo isso? Tem a ver com isso, tem a ver com a ilaha illallah. Você não vê aonde? Vamos ver aonde? Se a pessoa começou, o mais importante é la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isso é o mais importante de tudo. Mas eu sei isso. Enquanto la ilaha illallah Muhammad Rasulullah está firme no coração, você está bem. O problema é tudo está certo, isso aqui está errado. A pessoa se firmou, alhamdulillah, está firme até hoje. Um milagre de Deus tem. Alhamdulillah. Não, ainda bem. Mas o la ilaha illallah, por quê? A pessoa queria de verdade essa fé. E quando compreendeu o significado do Tawhid, do monoteísmo, isso entrou no coração e nada ia desviar ela. Por isso a importância dessa frase. Quando essa frase é como disse, Yashajaratu Tayyiba, é a árvore. Essa é a semente da fé. É a raiz que quando se firma no coração, com o tempo vai crescer. Não se precipite, meu irmão, minha irmã. Você botou a semente hoje. E outra coisa, não adianta tocar semente no chão. Quem plantou, a não ser quem tem dedo podre, né? Quem planta sabe como é que faz. Tem que cuidar da terra antes, não é? Depois botar semente. E esperar. Tem que regar, tem que cuidar. Às vezes a pessoa nessa ansiedade, quer dizer, joga a semente e fica esperando. Não cresceu. Balde d'água. Um balde d'água. Não vai nascer nunca aquela muda. Por que eu falo isso? Isso é precioso para nós todos. Cada pessoa sabe de si. Sabe até onde está chegando, até onde precisa saber, até onde ele incomoda. A tua preocupação pode não ser a do outro. Mas o que deve ser preocupação de todos é a construção do imã, da fé, o significado de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, firme no coração. Porque é isso que vai manter a pessoa no Islã. Pro resto da vida. É isso que vai manter a pessoa no Islã. Quando a pessoa compreender e entender. Você vai ver que tem pessoas começam a falar para o Islã, não sei daqui a pouco, igual fogo de palha. E outras levam no fogo branco ali. Então, fogo branco, aliás, falar fogo branco eu aprendi. Eu nunca mais queimar arroz. Né? Eu comprei uma panela de pressão elétrica. Eu nunca mais queimei arroz. Né? Nunca mais queimei arroz. E nunca ficou empapado o arroz. Gente que na panela elétrica é impossível. Não é não. Não. Então tem que ser muito miserável. Então, tem pessoas assim. Você pode ser uma dessas pessoas. Calma. Os pilares da fé, como fosse uma árvore. Está regando.
Cada vez que você vem na mesquita, está regando. Cada informação que você tem está regando. Daqui a pouco você vai ver a diferença de você anos atrás. Allahu Akbar. Tem coisas que eu achava que eu precisava conhecer, entender. Hoje isso é irrelevante para mim, diante de todas outras coisas do Islã. E é uma crise, talvez, de uma falta de percepção que muitos têm aqui no Brasil, no mundo de redes sociais, é isso. Essa percepção que o Islã é muito grande, mas aquilo que é básico, que é fundamental, que é principal, cabe na palma de uma mão. O Allah cabe na palma de uma mão. É meia página. Um dos maiores sheikhs que eu conheci está lá em Riyadh, Farajallahu anhu, Fakkallahu asra. Os amigos aí do Yuri, Sheikh Juma, né? Uma vez eu entrei na biblioteca dele. O tamanho dessa mesquita aqui é a maior biblioteca que eu vi. Ele falou para mim, falou assim, tirou os óculos e falou: no dia do juízo final, Allah só vai perguntar duas coisas: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Allah. Ele falou para mim, ó, no dia do juízo final, tá vendo esses livros aqui tudo? Ela não vai perguntar nenhum para vocês. Só vai perguntar duas coisas: quem você adorava? Quem que você adorava? E o que os mensageiros trouxeram? O que os mensageiros trouxeram? Você seguiu de fé, de coração, o que os mensageiros trouxeram? Pouco ou muito foi de fé? Isto que o muçulmano tem que se preocupar. E o significado, a importância de ler Allah, quando isso está no coração da pessoa, ninguém tira. É isso que te move a querer aprender mais. Aprender para ser contemplativo. Não é aprender para criar disputa, discutir e não sei o que eu vou provar. Onde é que está? Não, você aprende para você. Não é para os outros, você aprende para você. Quando alguém vai lavar a louça, lavar a roupa, antes de ficar limpa a roupa ou a louça, é suas mãos que ficam limpas. Isso é, o muçulmano tem que manter o foco nesse ensinamento, a importância de ler Allah, e isso, por ser importante, o que isso vai representar no seu dia a dia. Se ele concentrar, não, isso aqui é irrelevante diante daquilo. É importante. Se eu abro aquele, eu até parei de responder no Instagram, se abro as coisas que, olha, eu até tentei fazer uma pesquisa como cientista social. No sociólogo, o porquê. Descobri depois, não foi pesquisa, mas o porquê. As perguntas que mais não fazem é música, esmalte, ter cachorro. 4. Tatuagem. Se pode tatuagem, cachorro, esmalte. São 4 que não é pergunta. Música. E caralho, não fala. Bom, é o que mais pergunto. É importante, né? Mas isso é irrelevante diante de tudo. Sabe o significado da ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Sabe a crença? Sabe os artigos da fé? Sabe onde no Alcorão fala dos pilares da fé? Não. Então tudo isso é relevante. Decorou os 2 últimos versículos da surata número 2? Conhece? Decorou os 3 últimas suratas do Alcorão? Não. Sabe a pronúncia da Surat al-Fatiha? Abertura? O significado, o entendimento? Sabe? Não. Então tudo que perguntar é irrelevante. Tudo, gente, é verdade. Tudo é irrelevante diante disso. Chega a tatuagem. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sabe o valor? Não. Gente, se você tem ou não tem, e onde você tem, não precisa mostrar, ninguém quer ver, é irrelevante diante da ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. E o cachorro, Sheikh, o que tem? O que tem cachorrinho? O problema não é o teu cachorro, eu falo. O problema é a pessoa não se preocupar com o tawhid, não se preocupar com o salat,
Não se preocupar com o jejum do Ramadã e não ler o Corão e não ler a vida do profeta Muhammad. Esse é o problema. Nunca será um cachorro. Não, nunca será. Aí a música. Ah, meu Deus do céu. A música não é problema. Diante, se a pessoa ignora a sira. Sabe a vida do profeta Muhammad? Já leu um livro? Não. Então escuta a música que tu quiser. É real. Se não sabe da sira do profeta, da vida do mensageiro de Allah. Não sabe o significado de la ilaha illallah. Não sabe o que pode. Você imagina, tem coisas que a pessoa falar, tira a pessoa do Islã. E você se preocupa com a música? Vai lá escutar lá, vai escutar. Será que quiser? Eu até vou falar, não vou falar não. Vai escutar lá, eu não vou falar propaganda aqui, chefe, já, né? Vai escutar trem-bala da Ana Vilela, que o mundo é verdade, tem coisas, sabe? Então, a importância aqui, esse é o ponto de partida. É que o muçulmano tem que se concentrar. Depois disso ele vai consumindo. Por isso o muçulmano, ele mantém o foco e é isso que ele prega, é isso que ele ensina, é isso que ele vive. Toda a prática do Islã, a sua razão de existir é o testemunho de fé. Se perguntar para nós aqui, e vamos estudar sobre isso também. Aliás, esse encontro que está sendo realizado aqui é o primeiro de muitos, né, Charles? Né, Xerejuma? Esse é o primeiro só. O primeiro é de graça, o segundo é pago, não é? Não. É o primeiro. Vai ter outros ainda. Inshallah. Hã? Depois eu passo o Pix. Mas, alguém aqui já ouviu falar no hadith do anjo Gabriel? O dito do anjo, o famoso hadith dito do anjo Gabriel? Ah, não sei, quem vem nas aulas de sábado dizer que não sabe, eu vou dar 0 para eles. Hadith do anjo Gabriel. Eu falei muitas vezes, gente, expliquei. Vou explicar então de novo semana que vem. Hadith Jibril. Hadith Jibril. بينما نحن جلوس عند رسول الله فجاء رجل شديد الثياب سواء قال يا محمد أخبرنا الإسلام. O hadith do anjo Gabriel. O muçulmano tem que aprender ele. Hadith da intenção. São regras da vida. O Sheikh Yuri falou hoje. Anotem, hadith da intenção. São regras da religião. O dito da intenção. Hadith do anjo Gabriel. E tem vários. É isso que o muçulmano tem que manter o foco. Não ficar pulando e fazendo e acontecendo e perguntando. Então pergunta, mas não vai ter resposta, porque não é o momento, não é o foco agora. A pessoa pega e liga assim, Sheikh, pergunta. Fala, querido, pode perguntar, fique à vontade. Ah, tá bom, que alhamdulillah. Sheikh, muçulmano pode ser procurador da república? Deixa. Por quê? Não, porque não é Sharia. Tá bom. Porque você está na tríplice aliança, vão escolher você para ser procurador da república? Não. É que eu estou estudando para o Enem, eu quero estudar para ser advogado, eu quero passar. Passa, estuda para o Enem, estuda direito, passa na OAB, exerce Muhammad, a advocacia, entra lá na tríplice aliança e escolhe. Deus sempre pergunta. Mas não perde, não foge. Para não falar outras coisas. Então, astaghfirullah, a importância, o papel e a relevância que isso tem na vida de todo muçulmano, principalmente nós aqui no Brasil. O Sheikh Ahmed falou um hadith aqui no começo, que eu esqueci de traduzir, já vou terminar, que Amr ibn al-As, companheiro do profeta Muhammad, ele, antes de converter ao Islã, foi um dos piores inimigos do Islã. Combateu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até o dia da conquista de Meca, dias antes, meses antes. Ou seja, combateu o profeta por 19 e 20 anos por aí. 19 anos. 18, 19. Imagina, 18 anos, quase a sua idade, mashallah, ele combateu o Islã. E ele sabia que era verdade o Islã, só que não queria dar o braço a torcer. Ele falou o seguinte:
eu vou embora para o deserto. Se Muhammad, o que ele fala não é verdade, vocês coraxitas vão derrotá-lo. E acabou a história. E se for verdade, a religião dele vai chegar até onde eu estou escondido. Daí eu vou aceitar que é verdade. E foi o que aconteceu. Pegaram ele, vem. Ah, fujão, não era o machão? Não é tu que escrevia lá no Facebook, lá e metia, agora pegando você, tá com medo do Xandão? Vem! Levaram ele. Amr ibn As. Daí ele falou a verdade. Se o Islã é isso tudo, é verdade. O profeta disse, agora, história da muçulmana então. O Amr ibn As esticou a mão. Quando o profeta esticou a mão, como fosse um ato de fidelidade, ele puxou a mão. Profeta, eu me converto, porém, eu tenho uma condição. Peraí, você combateu a gente durante 20 anos, agora foi pego agora para se converter, tem condição ainda? Quer botar regra? Sim, qual é a condição que você coloca lá? Que você me desculpe e que eu seja perdoado por tudo aquilo que eu fiz antes. O profeta disse, Amr, o Islã apaga todos os pecados, se converte. E ele se converteu. E ele começou uma vida nova a partir daí. Então quando o muçulmano faz a shahada, ele começou uma vida nova. E essa vida nova é como uma criança recém-nascida. Comida dos adultos é veneno para os recém-nascidos. Cada um, todo dia aqui, nós estamos começando novamente. Então fique essa mensagem de hoje nessa palestra, que o La ilaha illallah é o ponto de partida. É o portal. Nós estamos engatinhando no Islã. Não perca tempo. Não perca tempo. Não, mantém o Islã. Vai aprendendo o hadith do anjo Gabriel, o hadith da intenção, o versículo da virtude, o versículo do trono. Porque se você, no dia chegar a sua hora, tomara que demore, inshallah, no dia que chegar a sua hora, você morrer sabendo isto, disto, está salvo. Imagine, no dia que morrer sabendo isto, está salvo. Ah, mas ele não sabia disso, ele não tinha posicionamento, ele não falou, ele tinha um cachorro, ele tinha muito, mas ele tinha isso aqui no coração. Olha que vai. Isso que vai tornar a pessoa muçulmana, praticando muito ou pouco, porque essa é a raiz, essa é a essência. Eu encerro daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto, 2 minutos, porque eu quero ler mais um hadith. E depois desse hadith, eu vou deixar espaço para as perguntas, né? Desde que não me pergunte sobre música, nem tatuagem, nem de cachorro, nem de casamento, né? Hadith narrado por Abdullah ibn Amr ibn As. Olha só que bonito. No dia da ressurreição, Allah trará uma pessoa, um exemplo, e vai trazer 99 registros. Ou seja, vai abrir um arquivo, vai ter 99 pastas, com tudo que ele fez e deixou de fazer registrado ali. Cada pasta que ele abrir é, como é que fala na língua popular, a capivara dele, né? Os boletos. É daqui até onde a pessoa pode enxergar. Tá vendo aqui, você tem a região de São Paulo, aqui você consegue ver lá o Pico do Jaraguá, né, Patrícia? Aqui então, a ficha corrida da pessoa, o Serasa dela é daqui até onde ele pode enxergar. 99 cedinho. 99. E Allah vai falar para a pessoa, por acaso você nega algo que está escrito nisso? O cara na frente de Deus dizer que é mentira, não. Tem que ir para o inferno mesmo. Daí, a pessoa vai dizer, Allah, não, meu Senhor, eu não tenho desculpa nenhuma. Allah vai falar, tens alguma desculpa por ter feito tudo isso de errado e não ter feito tudo isso? O homem vai dizer o quê? Olha, não tenho desculpa nenhuma, está tudo aqui escrito, está tudo aqui registrado contra mim, vou falar o quê? Ah, caiu o Wi-Fi, não deu para mandar mensagem, não! Daí, o homem vai dizer, acabou tudo, tem que fazer.
Allah vai dizer, você tem uma obra, uma coisa que você fez, que vai apagar tudo isso aqui. O homem não acredita, não tem nada, não tem de onde tirar. Os anjos vão mostrar para ele, sim, você falou La ilaha illallah com sinceridade no coração. Só adorava, não pediu para ninguém a não ser Allah. Não negou a divindade de Allah, não negou que ela era única, não negou nada que ela mandou, mesmo fazendo o contrário, mas você não negou. E essa frase que ele falou na vida terrena, e viveu a vida assim, e morreu assim, vai ser mais pesado que todos os pecados que ele cometeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a frase La ilaha illallah Muhammad Rasulullah é para ser pronunciada, para ser falada, para ser dita, para ser estudada, para ser compreendida pelo resto da vida. Isto é o foco dos focos. É a coisa mais importante pela importância. Eu termino como eu sempre começo, com aquela letra do Toquinho. Lembra da música do Toquinho? Lembra ou não lembram? Era uma casa... Pode cantar, né, chefe? Tem dois sheiks aqui, eu estou cantando, chefe. Mas eu vou falar sem cantar. Tá, desculpa, eu não vou cantar. É uma cantiga. Era uma casa... Vocês cantem se quiserem. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Casa não tinha chão. E ninguém podia dormir na rede, porque na casa... Ah, vamos cantar? Não deixa. Tá. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão, não tinha um alicerce. O alicerce, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Se você não tem um alicerce, não vai ter parede. Oração, zakat, tudo isso só tem existência ou só existe porque tem alicerce. Então construa o seu alicerce. Mais cedo ou mais tarde você vai ver os frutos. Eu deixo esse espaço de 11 minutos, ou melhor, de 10 minutos para perguntas se houver. Pois não. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu tenho uma pergunta. Você falou que o que começa na fé é a palavra do mal. Isso. Mas eu lembro também, não quero ser tímido, mas eu vi um vídeo em inglês sobre fim dos tempos. Sabe que falando de um hadith, que no fim dos tempos, o último conhecimento que vai restar vai ser a frase lá e lá. Isso, verdade. Uma coisa ela não interfere com outra. Por quê? Você lê o dia do juízo final, hadith seguinte, está o Sahih Muslim, e no Muslim Ahmed. Não acontecerá o dia do juízo final, a não ser quando ninguém mais na terra falar La ilaha illallah. Significa isto, meu querido, que no dia do juízo final, tudo que é muçulmano, crente, fiel em Allah, já vai ter morrido. Ou seja, não vai ter mais ninguém fiel na terra. Daí vai cair para ti. Alguma pergunta, dúvida? Se não há pergunta e questionamento, eu agradeço. E a hora da reza é 15h40. Sheikh Kamal, deixamos então esse espaço para se houvesse perguntas. Então eu peço que as pessoas possam se prepararem para fazer um wudu, né? Eu posso falar no árabe? Fala árabe, português, a gente traduz aí. هو بيقول ان كل المسلمين يعني مش مخلدين في النار. بس هو يعني هو مش سؤال بس هو بيفكر ان النقطه دي برضه اللي انت تقولها له Perfeito. E um minuto eu vou responder. A pergunta é: se o muçulmano vai entrar no inferno? eu برضه كنت Câmbio. هو يعني هو مش سؤال بس هو الفكره يعني له برضه في الاول وهو بخصوص ان المسلمين يعني مش مخلدين في النار ومن رحمه ربنا على المسلمين ان هو يعني ساعه ما مثلا في منهم اللي مسلم ويخش النار هو هيتحول لرماد مش هيفضل يتجدد زي ما طيب. يعني سؤالي يرجع إلى المسلمون غير مخلدين في النار ويخلدون في النار. نعم. قد يعذبون في النار وقد يعفو الله عنهم وقد يغفر لهم ويرحمهم. في
الرحمة ربنا ان هو يعني هيخلي جسمهم زي رماد على اساس ان هم ما يجددهمش عشان ما يحسوش بالعذاب. دول اللي هم لا, هذا não entra na Shelma, nada na Shelma. A pergunta ao comentário do nosso irmão, isso que é importante, que o crente, é possível fiel a Deus, ele cair no fogo do inferno sem querer? Sem querer! Sem querer não. Ele fez por merecer, ele correu, se esforçou para ir para o inferno. E se ele for, ele vai pagar pelos seus pecados? Vai. Mas até pagar pelos pecados, ele paga, nós pagamos por nossos pecados aqui na vida, alguns. É aqueles que nós nos arrependemos, vamos pagar depois do túmulo. E se é muita coisa, vai pagar lá. Mas a pessoa tem tanta dívida, cara, ó, toma aqui 100 mil. Ih, não faz nem cócegas para pagar minhas dívidas. Né? Tem pessoa que fala assim, ó, nem se eu ganhar na Mega Sena hoje sábado, eu consigo pagar minhas dívidas. Não é? Essa é a pergunta. A gente tem tanta coisa que vai ter que pagar. Mas depois que pagar, vai para o paraíso. Agradecemos, Sheikh Kamal, por favor, agora com a filha. Tem 3 irmãos, eu falei essa história hoje para o nosso irmão Charles. 3 irmãos estavam trabalhando no Dubai. Um deles, indiano, que não é muçulmano, adora vaca. E ele começou, sentaram na hora de descanso, conversando. Aí começou o indiano falando da qualidade, dos benefícios da vaca. Começou 1 hora. Falando churrasco. Adorar. Churrasco. Não, adorar. Então, 1 hora, meus irmãos e irmãs, esse homem falando da vaca. Chegou a hora do muçulmano. Aí passou vergonha. Nem 5 minutos vou falar de Allah. Wallahi, meus irmãs, precisamos conhecer Allah. Porque será que pergunta para você, quanto tempo você pode falar de Allah? Para uma pessoa, quanto tempo? Aí você vai avaliar. Vai saber, será que... Esse homem, meus irmãos, ele retornou sábio. Porque ele sentiu vergonha. Ele foi procurar, pesquisar, estudou. Ele virou sábio, grande sábio. E nós precisamos pensar nisso.